Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos com a presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude. Só para complementar do bloco passado, você adotaria uma criança? Sim, eu adotaria uma criança. Na verdade, eu adotaria várias, né? Porque hoje eu já tenho, em cada acolhimento, eu costumo dizer que em cada acolhimento eu tenho um escolhido já, né? Mas eu adotaria sim. E você acha que a adoção ela é resgate realmente? Sim. E mais do que isso, quem está trabalhando especificamente com esse público, nós costumamos dizer que mais do que transformar a vida da criança, elas transformam a nossa vida. Muito mais do que a gente possa imaginar. Aprende muita coisa, não aprende? Muita coisa. Sueli, e a expansão dos serviços da Fundação para o município? O município de Campos é enorme, um complexo territorial imenso, e há uma necessidade também de ir a essas crianças, ir a esses lugares, fazer a parte da informação, da explicação, da orientação. O que a Fundação tem para apresentar? O que ela tem de projeto? Muito importante você dizer isso, Cláudio, e eu tenho dito a todo instante a importância da territorialização dos nossos serviços, não só dos serviços que a Fundação da Infância realiza, mas como de toda a estrutura do governo, né? Porque os problemas, eles acontecem nos bairros, nas localidades, eles não acontecem especificamente no centro da cidade. E nós temos que assumir isso e trabalhar a partir dessa perspectiva. E nesse sentido, a Fundação da Infância e da Juventude, através de uma série de trabalhos que tem como suporte para a promoção das suas ações, já identificou os locais onde nós temos as maiores problemáticas e onde nós precisamos estar. Infelizmente, a crise que o nosso município vive hoje, reflexo de uma crise nacional, mas também muito específica do que nós encontramos quando assumimos, nos impede de realizar isso na proporção que nós gostaríamos. Então, nós já gostaríamos de estar em muitos lugares realizando atividades, mas não podemos por questões específicas, econômicas e financeiras vividas pelo município. Mas já temos realizado, principalmente agora, uma série de programações no âmbito da juventude, ações pontuais nos bairros, levando a fundação até essas crianças e esses adolescentes ou atraindo essas crianças e adolescentes para próximos de nós. Nós entendemos a complexidade do espaço físico onde está a sede da nossa fundação, que é aqui na Beira Rio, próximo à Ponte da Lapa, e diante da compreensão disso, que nós buscamos a ampliação dos serviços nos bairros. Alguns centros ainda estão para ser criados, e a criação desses centros vai levar junto o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é o serviço preventivo para crianças e adolescentes dos nossos municípios. Além disso, uma série de programações que nós estamos fazendo agora, principalmente no próximo semestre, contemplam e priorizam levar os serviços para as pontas e não concentrar na estrutura da fundação. E a parceria também com outros atores do governo, no sentido de poder promover essas ações com esse objetivo. Por exemplo, com a Fundação Municipal de Esporte, nas Vilas Olímpicas, e também nas próprias áreas onde os acolhimentos institucionais estão localizados, porque o pressuposto do acolhimento ele está localizado nos bairros, ele não está em áreas centrais. Então, a maioria deles, a sua grande maioria, estão em bairros mais afastados desse centro urbano. E o desenvolvimento da atividade, a inserção desses meninos nas atividades dos bairros onde estão e também o contato com a população do entorno, também sendo atraída para os acolhimentos, para realizar atividades nos acolhimentos, é extremamente importante. Então, assim, dados de uma pesquisa que nós realizamos no ano passado já demonstram o perfil dos homicídios no município, que em sua grande maioria, mais de 50%, são jovens que são assassinados. Pesquisa encomendada por você? Não, porque nos 4 anos passados nós estivemos compondo a equipe da segurança e sentimos a carência de estudos específicos relacionados ao município de Campos. Sim. E realizamos então uma pesquisa para avaliar o índice de homicídios no município e a incidência desse homicídio para a nossa população de jovens. E os dados foram muito reveladores. 54% das pessoas que morrem no município são jovens. E esse estudo avaliou os 5 anos, de 2011 a 2015, e os dados revelaram isso. E eu costumo dizer que eles são ainda piores, porque 2016 foi um ano em que a violência cresceu imensamente no município, e certamente os dados revelam muito mais do que isso. Então, 54% dos homicídios no município eram de jovens.
E há alguns anos atrás, eu que já milito e já trabalho um pouco com essa temática da infância e da juventude, alguns anos atrás, os nossos jovens, eles morriam quando eles invadiam o território do dito inimigo, quando eles avançavam essa linha do território sob seu domínio. E os dados dessa pesquisa revelaram que os nossos jovens, eles estão morrendo onde eles moram. Há um cruzamento muito próximo entre o local de moradia e o local do homicídio dos jovens, sendo o mesmo. E de modo muito específico, isso a gente tem chamado a atenção e tem feito todo um planejamento a nível de governo para atender essa demanda. De um modo muito específico, a pesquisa revelou que cerca de 29% dos nossos jovens morrem naquele território do Eldorado de Santa Rosa. Então, 29%? Cerca de 29%. Isso é um dado muito revelador da nossa realidade. E isso deve nortear a realização das políticas públicas. E então, a identificação desses nódulos ali desses nódulos e o desenvolvimento de inúmeras atividades pontuais para esse público, de modo que a gente possa reverter esses números. Você até tocou em um ponto, por exemplo, até ano passado eu estava observando os dados do IDEB, né, que Campos se arrasta aí com penúltima colocação, com antepenúltima colocação, e também o dado do IOEB, que é a retirada das crianças das escolas públicas para o mercado de trabalho. A gente está no número 88 dentro de 92 municípios. Eu acho que isso também influencia muito nesse retrato, né? Sim, sim. Então, e aí é importante que a gente avalie esses dados de um modo em conjunto, né, para que a gente possa entender essa complexidade. Por exemplo, eu falo do homicídio de jovens e eu falo de um jovem específico, que é o jovem negro, numa faixa etária específica, principalmente lá entre os seus 19 e 24 anos, moradores de um território específico da cidade, com escolaridade. Nenhum desses jovens chega ao ensino médio. Santa Rosa e Eldorado. Nenhum desses jovens assassinados no município chegaram ao ensino médio. Todos eles com ocupações daquelas menos remuneradas, pedreiro, ajudante de padaria, marceneiro, são profissões com uma remuneração muito baixa. Então, pensar o que a gente precisa, então, ofertar para esse nosso público para reverter esses números. Então, já fizemos todo um planejamento e nós esperamos e confiamos que vamos poder executar o mais brevemente possível ações pontuais nesse local. A própria Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social tem um equipamento que está terminando a obra exatamente nesse local, no entroncamento entre esses bairros, e de modo conjunto, Fundação Municipal de Esportes, Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Humano, Fundação Municipal da Infância e Juventude, Igualdade Racial, uma série de outras secretarias. Uma ação multidisciplinar. Exatamente, vão desenvolver uma ação nesse centro específico, de modo que a gente atinja diretamente a população revelada nesse estudo e a gente consiga reverter esses números que são muito sérios e alarmantes no município. E aí, depois dessa área, nós temos a nossa Baixada. Goitacazes apresentando esses índices muito graves. Temos aquela região de Ururaí também, Travessão. Então, são os locais que nós precisamos concentrar nossas ações. A Fundação Municipal da Infância também possuía núcleos em outros locais da cidade, que era Travessão, Guandu e Aldeia. Entretanto, Cláudio, quando nós assumimos e fomos visitar esse núcleo, e eu costumo dizer isso, eu tenho um filho de 3 anos, e todo o trabalho que eu realizo para essas crianças, eu costumo pensar o seguinte: esse seria o trabalho onde eu incluiria o meu filho? E ao visitar esses núcleos, as unidades estavam extremamente deterioradas, oferecendo grande risco para essas crianças, e quando eu estive nesses locais eu pensei exatamente nisso. Eu não colocaria meu filho aqui. Se eu não coloco meu filho, eu não coloco o filho de ninguém. Então nós precisávamos desenvolver ações de recuperação do espaço físico para garantir o mínimo de segurança para aquelas crianças. Então, naquele momento, assim que nós assumimos em janeiro, eu fiz uma reunião com todas as famílias dessas crianças atendidas nesses núcleos, explicamos a situação de vulnerabilidade que o espaço apresentava e explicamos que buscaríamos, então, a reforma desses espaços. A crise se agrava a cada dia e nós nos vemos impossibilitados de fazer essa reforma. Entretanto, estamos buscando parceiros, principalmente a própria comunidade, para que venham conosco ajudar na recuperação desses espaços e garantir um local seguro para o desenvolvimento das atividades, para a gente então retomar
as atividades que já realizávamos lá de serviço de convivência, especificamente o programa Desafio. Então é um compromisso que a gente assume com a comunidade. Eu aproveito o espaço dado pelo seu programa para dizer a todos eles que nós temos trabalhado arduamente para recuperar esses espaços e poder retomar as atividades lá com as nossas crianças, que eu tenho certeza que tem feito falta, mas que o principal objetivo é garantir a segurança. Por mais que a gente possa ofertar os serviços lá, sem segurança não é o ideal. E aí a gente tem trabalhado nesse sentido para recuperar essas atividades nesses locais. Quando eu fui presidente da Comissão de Combate às Drogas e Dependência Química do AB de Campos, eu observei que há uma nítida diferença das drogas que pagam imposto, vamos dizer assim, e as que não pagam. Por que eu estou querendo que você faça essa leitura? Porque temos dependentes químicos de alcoolistas, né, digamos assim, altíssimo também. Como enfrentar esse desafio se o próprio comércio, a própria indústria, a própria sociedade fornece esse material, essa matéria-prima para a perpetuação desse vício? Qual a leitura que você faz desse conflito? Importantíssimo, Cláudio, a sua pergunta, porque ela passa pela responsabilização da sociedade sobre esses problemas. O que eu digo, já lá da minha herança da segurança pública, né, sempre digo que segurança pública é responsabilidade de todos nós, não somente das polícias, e esse tema do uso de drogas, listas ilícitas, também passa por essa questão. É hipocrisia da sociedade achar que o problema da droga vai ser resolvido com o drogado, e não vai ser. Enquanto não houver uma mobilização social em que todos nos responsabilizemos pela questão, nós não vamos conseguir superar essa problemática. Por mais que tenha toda uma rede de saúde para atender, nós temos uma sociedade que banaliza essa questão e que ainda é extremamente preconceituosa para tratar, para cuidar. E hoje nós temos, eu falo especificamente de crianças e adolescentes, e até amplio para uma questão de violência como um todo na nossa sociedade, inúmeras violências causadas muitas vezes pelo uso dessas drogas ilícitas. O álcool, principalmente. Quantos conflitos familiares não estão permeados pelo uso abusivo de álcool? E a gente banaliza o uso, banaliza a venda, banaliza esse consumo, banaliza o tratamento, porque os usuários são estigmatizados. E nós temos hoje no nosso público, e eu sofro muito isso, a dificuldade de promover os atendimentos adequados para as nossas crianças e adolescentes, que são usuários de drogas. Nós recebemos alguns usuários de drogas e que precisam reverter esse quadro e que muitas vezes recebem na sociedade a resistência por sua inserção nos espaços. A estigmatização desses espaços. Eu lembro que quando assumimos em janeiro, era verão, e nossas crianças, elas frequentam as praias do município. E é um direito deles. E eu vou garantir sempre, todo instante que eu estiver à frente da fundação, esse direito vai ser garantido. E muitas vezes fomos questionados por encontrarem veículos nossos com crianças nossas frequentando esses espaços, e o argumento era como se eles não tivessem o direito de ali estar, porque são usuários de drogas, como se eu tivesse que mantê-los em qualquer tipo de reclusão. E não é isso. E nós precisamos do envolvimento da sociedade para superar essas problemáticas, porque só é problema na nossa casa quando bate a nossa porta. Quando eu tenho um usuário, ou então aquele usuário causa algum dano à minha residência ou à minha família. E a gente tem que romper isso para vencer os problemas da violência, vencer os problemas da criminalidade, do uso abusivo de drogas, listas ilícitas, que causam tantos danos na sociedade e que hoje, de modo muito específico, a Fundação da Infância e da Juventude tem recebido e tem tentado tratar da melhor forma as crianças que são muitas vezes vítimas desse uso irrefreável de drogas na nossa cidade, de modo específico, e que tem causado transtornos seríssimos à vida deles, e que nós precisamos recuperar o sentido para eles, mas nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos se a sociedade não se sensibilizar com a importância do tratamento, a importância do cuidado. E aí eu acho que esse é um lema nosso, né? A importância do cuidado com o próximo, do cuidado com até os nossos mesmo, que estão em nossas casas, para que a gente possa superar esses problemas sociais tão sérios que temos vivido. E ainda bem que com essa mudança na legislação eleitoral, essas pessoas jurídicas, essas empresas de cigarro, de bebidas, já não podem mais patrocinar algumas candidaturas, né? Sim, tem que lá na frente serviriam de lobbies para eles, inclusive para manutenção dessa coisa, como é da indústria das armas também. Exatamente. Agora, o sistema carcerário, a entrada do sistema carcerário ainda é em cima de um problema de saúde pública e de economia? Sim.
As nossas diferenças sociais e econômicas são extremamente sérias e têm levado a outros problemas de segurança seríssimos. Então, e muitas vezes, e tenho dito isso lá há alguns anos, nós reduzimos esse problema a uma questão de segurança pública, quando na verdade não é. É muito mais complexo que isso, é muito mais complexo. A segurança passa por um comprometimento de todos nós e é importante, Cláudio, porque às vezes as reflexões elas são muito superficiais. Sim. Pensar a questão do encarceramento como uma medida que vai salvar a nossa sociedade, nós temos visto e inúmeras pesquisas já demonstram a ineficiência do nosso sistema carcerário de recuperar as pessoas, de reinseri-las no meio social. Então, até que ponto a gente precisa avaliar esses mecanismos, ao invés de promover políticas que incentivem o encarceramento? Como fazer isso sem antes dissolver o ódio social de que aquela pessoa que estuprou ela não tem que estar presa, tem que estar no corte de cana 3 vezes por semana para diminuir a sua pena. Aí a gente passa pelo cumprimento dos nossos instrumentos legais, que a gente já falava no início da entrevista, né? Muitas vezes nós temos um aparato legal, uma lei que nos rege e não cumprimos essa lei. Então, por exemplo, eu costumo dizer, no caso da criança e do adolescente, no caso da mulher, da violência contra a mulher e tantas outras violações, nós temos uma Constituição muito ampla, que abarca todos esses direitos e deveres. Talvez uma das mais democráticas. Das mais democráticas. E se ela fosse cumprida na íntegra, nós não precisaríamos de tantas outras leis. Os princípios é que não são seguidos. Na Constituição já diz que bater em mulher é crime, bater em qualquer tipo de agressão é crime. Criança e adolescente, os direitos das crianças e adolescentes já estão na Constituição. Direitos sociais. Se ela fosse cumprida, nós não precisaríamos do ECA, nós não precisaríamos da Lei Maria da Penha e de tantos outros instrumentos que surgem para garantir os direitos das minorias. Então, a nossa sociedade passa por esse problema seríssimo, que é de cumprir os seus mecanismos legais e não cumpre por questões culturais que estão naturalizadas no seio da nossa sociedade e que naturalizam esse tipo de violência, porque se a pessoa comete um crime, ela tem que pagar pelo seu crime chegando no limite da reclusão. E a sociedade banaliza que a reclusão não é o último recurso. Se ele estuprou, ele pode ser estuprado, e aí fica naturalizando outras violências como se elas fossem compensar a que o indivíduo cometeu. E aí a gente vive esse círculo de violência que não para, naturalizando essas práticas. Então, eu vivo muito isso na Fundação, né? Muitas vezes recebendo esses meninos que cometeram qualquer tipo de delito. Nós temos meninos em acolhimento que cumprem medida socioeducativa e muitas vezes o que os nossos pares, as pessoas que estão muito próximas de nós, buscam é sempre a criminalização daqueles indivíduos, como se isso... Os nossos inúmeros sistemas já demonstram que isso não recupera, que isso não salva e que nós temos cada vez mais que estimular as ações preventivas, entender por que chegou ao ponto daquela ação e implementar as ações lá na base, o que a gente chama hoje de proteção social básica, que é estimular a proteção básica, é estimular os nossos serviços que vão evitar que esses problemas aconteçam. Agora, vamos falar um pouquinho, você falou que você tem um filho, né? Sim. Então, eu também tenho 2. E nós sabemos que hoje a realidade dessas crianças é muito diferente da realidade das crianças de 10, 12 anos atrás. O fluxo de informação, e às vezes a gente, enquanto pais, pelo menos essa é uma opinião minha, às vezes a gente não consegue controlar esse contexto que chega. E eu tenho notado que há não é um emburrecimento, mas uma cultura muito pobre que está sendo trabalhada dentro dessas crianças e adolescentes, seja no palavreado, seja na informação, seja na cultura. O que isso pode causar futuramente na construção psicossocial dessas crianças? Nós temos 2 reflexões aí muito sérias a serem feitas, né? Porque muitas vezes a gente se perde, e aí eu me coloco até nesse lugar, quando eu era criança a gente brincava na rua, a gente brincava disso, daquilo, e esquece de reconhecer que o tempo passa, claro, que as práticas mudam e que a gente tem que se entender nesse novo mundo, nesse mundo principalmente tecnológico. E ao mesmo tempo, usar esse mundo tecnológico para reverter isso em ações que sejam produtivas para as nossas crianças. Porque muitas vezes, por mais que o universo tecnológico ele seja muito amplo, esteja muito em voga hoje, a gente acaba se reduzindo a não utilizá-lo da forma produtiva para os nossos meninos e meninas. Vou dar um exemplo claro. Você falou, eu tenho um filho de 3 anos. Eu vou só interromper você porque o assunto é bom e você vai falar no terceiro bloco. Tá bom. Nós estamos aqui com a presidente da Fundação, já voltamos.